Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperneandi, para mais uma gravação aqui no nosso estúdio Atibaia Jardim. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia. E como sempre, toda sexta-feira, está aqui comigo o doutor Sidney da Silva. Tudo bem, doutor? Fala, doutor. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, como sempre, de crimes, né? Exatamente. Mas dessa vez praticado por menores, que é o famoso ato infracional. E para debater sobre esse tema, nada melhor do que convidar uma pessoa que trabalhou por inúmeros mandatos seguidos no Conselho Tutelar. Ele é advogado, criminalista, mexe com ato infracional, trabalhou no Conselho Tutelar e hoje está aqui com a gente, doutor Rafael Carneiro. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao Jus Esperneandi. Gente, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. A gente que acaba sempre assistindo um pouquinho lá de sexta-feira, alguns outros dias, sempre rola. E aí, quando que vai ter o meu convite? Então, bem bacana o bate-papo aqui com vocês. Eu espero poder contribuir com algumas experiências. Doutor, sabe que a gente está caminhando para o segundo ano do podcast Jus Esperneandi e até hoje nós repetimos somente 2 convidados. Mas repetimos porque nós quisemos continuar o assunto, né? Sim. Um é o doutor João Orenstein, que esteve aqui na semana passada, né? E o outro, doutor Guilherme Genichen, que é o advogado e procurador público. Então, os únicos 2. Mas assim, tem bastante gente. Fala, e aí, vai me convidar? Não vai? As pessoas querem participar. É um projeto muito legal, né? Se bem que também já era para ter sido faz tempo, né? Cara, é um projeto bacana porque a gente discute tema que a gente lida do dia a dia, que é o direito, né? Sim. Na maioria das vezes, sexta-feira, a gente sempre foca no criminal mesmo. E gera conteúdo para quem vem aqui. Depois, por exemplo, o doutor Daniel, ele coloca na IA, ela faz os cortes. Depois você tem 10 minutos de corte, que você pode catar aquilo e alimentar suas redes. São cortes explicativos, né? A gente teve caso aqui de quantos mil views lá, deu mais de 1,5 milhão. 1,5 milhão de views. Entendeu? Foi uma trabalhista. Mas tem muitos casos, muitos cortes que estouram. É legal para o advogado que vem que ele alimenta a rede, né? Sim. Fora o conhecimento que a gente traz para quem está assistindo. Então, o pessoal que está aqui hoje nos assistindo no TikTok, estou com o Dr. Rafael Carneiro, ele é especialista aí em ato infracional, que é o crime cometido por menores de idade. E hoje nós vai bater um papo sobre esse tema aqui no podcast Jus Esperneandi. É isso aí. Como sempre, nós temos uma colinha aqui, nós chamamos de roteiro, mas é uma colinha, né? Roteirozinho. Pegar uma canetinha. Nós temos aqui um roteirozinho e a gente sempre pede para o convidado dar um toque do que ele vai falar, a gente elabora um roteiro, que é o que dá o norte para a gente começar. Mais um norte, e doutor Daniel, faça a primeira pergunta. Vamos lá. Doutor, qual é, na prática, o verdadeiro papel do Conselho Tutelar e quais são os principais equívocos da sociedade sobre a sua atuação? Legal, bacana. Primeiro que é importante a gente falar a questão doutrinária do que é o Conselho Tutelar, né? O Conselho ele é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional. Então, o que quer dizer com isso? Permanente não quer dizer que ele é 24 horas por dia. Que a partir da criação do Conselho, através do seu estatuto, não se tira mais, né? Ele é autônomo por ser, não há assim, uma gerência ou o executivo que manda no Conselho, legislativo, judiciário. Não tem a possibilidade do prefeito falar esse ano não vou querer ter Conselho. Não há nenhuma interferência externa na atuação do Conselho. Ele é autônomo, independente. E não jurisdicional também, porque ele não é braço do Poder Judiciário. Né? Ele é administrativo, ele zela. Então, essa questão doutrinária é isso, e a sua função principal é zelar pelo cumprimento do direito. O doutor, ele não é jurisdicional, mas ele tem poder jurisdicional, né? Por exemplo, quando ele acolhe provisoriamente, é um poder de juízo, poder de justiça. É o que a gente chama de aplicação de medida administrativa protetiva. Entendeu? Ele não tem o poder jurisdicional de aplicar decisão judicial. Então, toda decisão que o Conselho aplica
ela pode ser revista. Uhum. Né? Então, quando o conselho aplica uma medida, é por conta de uma questão de uma urgência ou emergência. Né? Então, ele vai lá... as pessoas confundem um pouco a questão do requisitar serviço, do aplicar medida de proteção e o restante dessa medida. Parece que o conselho está vinculado, né, ao restante da medida que ele aplica. E não. Felizmente, infelizmente, a partir do momento que o conselho aplica uma medida de proteção, ele encaminha a informação dessa medida ao Poder Judiciário e a partir dali quem toma conta do caso é o Poder Judiciário. Eu falo que é felizmente, infelizmente, por conta da demanda, felizmente que é um outro órgão que vai cuidar, zelar por aquilo e aplicar as devidas sanções cabíveis. E infelizmente porque eu acho que a rede de proteção como um todo, o Conselho faz parte disso, o Poder Judiciário faz parte disso, a sociedade civil, nós fazemos parte disso. E a partir do momento que o Conselho aplica uma medida, eu acho que é interessante o Conselho acompanhar até o final. Eu falo disso por experiências práticas vividas. Doutor, teve por quantos anos junto ao Conselho? Foi conselheiro por quantos anos? 8 anos. 8 anos. 4 como titular e 4 como suplente. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando uma criança comete um ato infracional, é obrigatoriedade do conselho acompanhar, por exemplo, vai ter um registro policial. É obrigatório a delegacia, a autoridade policial, acionar o conselho? Como é que funciona isso? Não. Apesar de, no início do meu primeiro mandato, havia muito dessa confusão da delegacia de Polícia Civil acabar ligando para o plantão do Conselho Tutelar, porque a gente acabou de apreender um adolescente aqui, a gente não tem o contato dos pais, ninguém atende, precisa vir aqui. Acompanhar a oitiva do adolescente, acompanhar o registro formal ali do boletim de ocorrência dele, né, do flagrante. E não é esse o papel do Conselho. Né? Existe uma política pública específica para essa. Que é proteção, né? Visa a proteção da criança e do adolescente, né? Até do caso específico em si. Dessa questão do adolescente, entre aspas, estar sozinho na delegacia, não é a função do conselho ir até lá. Ele, tem uma política pública para isso. Tem a questão da assistência social, a própria delegacia de polícia, em articulação com a assistência social, que tem que ir lá e assistir esse adolescente. Entendeu? Então as pessoas confundem. E existia, hoje não existe mais, creio eu, né? A gente não está mais na função de conselheiro, mas desde a minha última gestão, a gente já não fazia mais esse tipo de atendimento. Orientava a delegacia ali do que precisava ser feito. Entendi. Muito bom. Muito bom. E a sociedade, ela, em geral, ela tem consciência de quais são as atribuições do conselho? Ah, não tem, né? Infelizmente, assim, não tem. É muito confuso, é o que eu acabei de falar. As pessoas confundem o conselho como um órgão punitivo, né? Punitivista. O conselho existe para tirar os filhos dos pais. Se o pai vai lá na criança, você aprontar, vou chamar o conselho. Não é isso. A sociedade, do modo geral, infelizmente, culturalmente falando, tem uma visão distorcida do conselho, né? Mas também, aí a gente faz um pouco da meia-culpa, né? Às vezes eu uso umas frases que parece que eu ainda estou na função de conselheiro. A gente faz. A minha culpa, não. Eu fazia, eles né? Eu fazia, agora eles fazem. Mas faz um pouco da meia-culpa, que assim, o conselheiro precisa também levar a informação para a sociedade, né? Entendi. Porque exatamente essa forma distorcida, como orientar, como distorcer, como trazer a realidade, cabe aos conselheiros. Né? Levar informação. Então, sempre que eu né, lá atrás eu estava na função, isso também, junto com o colega, o Cid conhece o Fabinho Lopes, a gente sempre buscava estar nos meios aí, né, de reuniões em escola, palestras, até a palestra em igreja, a gente já foi participar, para levar a informação, né, qual que é a função do conselho, o que o conselho faz, a partir do momento que o conselho aplica uma medida, o que acontece? Então, quando a gente fala desse assunto que a sociedade sabe o que o conselho faz, não sabe. Mas também cabe aos conselheiros trazer cada vez mais essa informação, ao poder público também. Rafa, a gente não pode eximir o poder público disso. Sim, Então, legal. Agora, uma segunda curiosidade. Onde que termina a atuação do Conselho Tutelar e começa do Judiciário, do Ministério Público e da rede de proteção? Há confusão nesses limites? Há bastante, exatamente pelo que eu falei agora um tempo atrás.
O conselho tutelar, ele não pune, ele não julga, entende? Isso cabe ao Poder Judiciário, né? O conselho tutelar, ele aplica medida administrativa protetiva. Ele não é um fiscalizador? Ele não é um... Ele é um fiscalizador da lei, né? Ele tá ali por zelar pelo cumprimento do direito. O conselho tutelar não é serviço. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor um exemplo prático aí, né? A criança abandonada no meio da pista. Chama o conselho tutelar. Não, não é o conselho tutelar. Porque isso é um serviço, certo? Se é um serviço, não cabe ao conselho, mas o conselho requisita. Porque tem que ter a política pública para fazer essa abordagem. É o que a gente fala da abordagem social. Ó, então o conselho liga lá na abordagem, eu tô requisitando que vocês vá atender essa ocorrência. Entendeu? Então, quando a gente fala na questão se há confusão ou não entre Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho, tem. Tem porque ele não julga, ele não pune, ele não dá sentença, ele aplica a medida, informa os autos ali para o Poder Judiciário do que é a situação, qual medida que foi aplicada, e a partir desse momento... Só que a hora que o conselho vai até a casa que está em situação de vulnerabilidade e retira uma criança, aos olhos de quem está ali naquela casa e ao torno, o conselho está punindo. Não, foi lá, tirou a criança da mãe. Entendeu? Não sabe de todo o contexto que fez com que o conselheiro chegou à conclusão de que o melhor para aquele menor é retirar a criança da custódia dos pais. Essas situações, assim, elas são, diante da demanda do conselho, um pouco mais raras. Tem muito, mas a demanda é tão grande que elas são mais raras dentro do contexto do dia a dia do conselho. Porque aplicar uma medida de proteção ao qual você precisa realmente acolher uma criança porque ela está numa situação ali de urgência e emergência, a gente fala que o acolhimento é a última ratio, né? Assim como no ato infracional que a gente vai debater é a última ratio da internação, o acolhimento como medida de proteção também é a última ratio. Tem outras alternativas. Tem outras alternativas, família Para quem vai nos escutar ou vai nos assistir, a última ratio é a última alternativa para aqueles que não entendem do latim. Sim. Doutor, complementando essa resposta, eu gostaria que se você esclarecesse quais órgãos ou instituições compõem a rede de proteção da criança e do adolescente? Todos. Delegacia de polícia, escola, posto de saúde, hospital, igreja, poder judiciário, conselho, vizinho. Todo mundo faz parte da rede de proteção, né? Constatado uma violação contra uma criança, qualquer um desses órgãos... Não é nem qualquer um. Todos têm um dever. O ECA fala que tem o dever. Se você souber de algum tipo de violência ou ameaça à violência de direito contra o adolescente, você tem o dever de denunciar. Muito bom. Não é nem pode ou não vou me meter, não. Juridicamente falando, você tem o dever de denunciar. Então, quando a gente fala da rede de proteção, é toda a sociedade, todos os entes, órgãos, que cada um vai ter seu papel no direito dessa criança. Então, quando há falta em creche, nós estamos falando de uma questão de direito educacional, também uma questão social, né? A depender da realidade. A gente fala de saúde, né? Uma falta de um exame, de um remédio, né? Estamos falando da saúde. Então, a rede de proteção é toda a nossa sociedade e aí cada órgão tem ali o seu papel para cumprir e efetuar o direito. Já teve algum caso no qual o conselho tutelar pugnou pelo afastamento da criança da custódia dos pais e a justiça decidiu que tinha que ficar com os pais? Já teve caso? E qual foi a conclusão? O conselho pode falar, olha, Vossa Excelência decidiu isso, mas não é o melhor caminho por causa disso, disso e disso. Nós presenciamos, nós acompanhamos e é prejudicial para... Já teve um caso prático assim, doutor? Eu vou falar do meu entendimento sobre esse fato, né? Não do que entendimento possível do colegiado na época que a gente estava. É um pouco delicado. Mas quando a gente aplica a medida de proteção, estou acolhendo. Mas eu entendo que não é, vamos supor, para continuar no acolhimento. É só provisório. É só um provisório ali de emergência, porque também a gente não vai levar a criança para casa, né? Então ela precisa de um lar, de um aconchego. Só sair do risco. Sair daquele risco e a partir daquele momento o Estado trabalhar a família. Porque é isso que a lei fala. O acolhimento é para fortalecer
os vínculos familiares, fortalecer aquela família na vulnerabilidade que ela está vivenciando ali, porque também é momentâneo, né? Porque se o Estado vem e atua como deve ser, toda a vulnerabilidade é momentânea. Porque a partir do momento que o Estado entra com toda a política pública, as pessoas saem daquela vulnerabilidade. Né? Sim. Ninguém melhor que o Estado para tirar aquelas pessoas. Então, a partir do momento que Você fala no acolhe sentido de não só fazer o acolhimento, Não só mas o fazer o Estado acolhimento. acolher e dar o subsídio, ver o que está acontecendo naquela Dá o família, suporte, e né? chamar assistente social e falar, eles estão passando necessidade básica. Ó, é isso, eles ainda vivem, vamos supor, numa questão de violência antiga, precisa bater, precisa não ser... O Estado tem que ir lá, conversar, orientar, falar, ó, não é mais assim, ó, o que ela tá vivendo ali é uma questão de higiene, né? Vamos chamar aqui o pessoal da BSF, né? O Jardim Comunitário de Saúde, para fazer uma visita, fazer uma orientação com essa família, para mostrar para ela, ó, isso não tá certo. Por que não tá certo? Não é só apagar o fogo, né? Porque assim, existem outras crianças, Sim. às vezes na mesma família, que não estavam lá no momento Exato. de uma medida. Tava com a avó, tava viajando com o pai, que depois vai voltar. Então, se o Estado não for lá intervir, auxiliar e fortalecer aquela família, outras crianças também vão voltar para aquele ciclo de violência. Exato. Então, o acolhimento é só um momento. Vamos tirar aqui momentaneamente e vamos aqui trabalhar essa família. Se não for possível trabalhar a família, se a família também não seguir as orientações, aí vai a consequência jurídica posterior. Né? Crava o acolhimento mesmo, depois vai lá, ingressa com uma ação de destituição do poder familiar, enfim. Aí vai pra adoção, o pior dos tem cenários. outros caminhos aí. Exato. Muito bom. Muito bom mesmo. Doutor, qual que a gente tá agora? Agora você vai para 3. Tá 3, vamos lá. Doutor, na sua experiência, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos conselheiros titulares no dia a dia? A falta de estrutura, capacitação ou apoio institucional? Acho que a maior dificuldade é exatamente o final da sua pergunta. A estrutura, É a capacitação falta e da apoio. estrutura, né? É a falta da equipe, ou a falta não, né? É a equipe propriamente dita, reduzida, que a demanda é muito alta. É muito alta. Não existe Então, assim, uma metodologia de um conselheiro para cada tantos mil habitantes? Porque como é que define isso? Existe a partir de um mínimo, né? Ó, se tem tanto, é para ter um conselho. Isso tem. Aham. Só que é uma questão de política pública, né? Orçamentária do município. Aí Isso que eu vai ia também. perguntar, quem que banca? É o município? É o município. Então tem uma verba destinada Há para verba isso. federal, mas também é o município. É o município que articula, é o município que faz os É o pagamentos. município que O recebe... conselheiro recebe do município, Tá. entendeu? A estrutura hoje é locada pelo município, o motorista é do município, os atendentes são do município. Então a maior questão orçamentária sai do Legal, cargo é eleito municipal. pelo povo, né? O conselheiro, né? Tem É eleito pelo eleição. povo. A cada 4 anos, ano que vem. Não é obrigatório, né? Não é uma. Aí é uma discussão mais ampla. Profunda. Né? É uma questão federal, enfim. Mas é uma eleição a cada 4 anos. Há requisitos a serem cumpridos, né? Não é qualquer um para. Quero ser conselheiro. Não, você tem requisitos ali que cada edital, que também é do seu município, né? É importante dizer que o Conselho Municipal de Criança e Adolescente, ele solta um edital e você precisa preencher aquele edital para ser qualificado a participar da eleição. Entendi. Existe uma prova antes, existe uma questão social antes. Faz uma prova antes? Faz uma prova antes. Eu tenho uma prova técnica. Há um processo seletivo. Há um processo pra fazer seletivo. parte da eleição. Cumprir a exigência ali de documento. Doutor, aí depois você vai para eleição. Se as eleições para vereador, fosse assim, né? para deputado, fosse dessa forma, ter uma processo pré-seleção, né? Um processo seletivo. Muito seria diferente, né? Fala aí. Muita coisa seria diferente. Muitos não iam participar. Muitos. Muitos não teriam documento para participar. Pelo menos provar que tem capacidade para exercer o cargo, né? No mínimo, né? É um cargo técnico, eu acho não que é? interessante. Não chega a ser o cargo... executivo, que é um cargo de administração, né? Mas o Conselho Tutelar não chega a ser um cargo técnico. Não, porque ele não te obriga a uma questão de diploma. Você precisa ser advogado, assistente social, pedagogo. Não, você não precisa. Existe um salário piso do conselheiro? Como é que funciona? É municipal. É municipal, não é nacional. Não. Quem institui é o município. Tem uma lei orgânica federal que está bem avançada no Congresso que vai estipular esse teto. Legal. Mas é municipal.
O município que estipula ali O salário. Quanto o subsídio. quanto o conselheiro de Atibaia ganha atualmente? acho Porque que isso é público, é uma informação é pública, uma né? função pública. Uns Agora 5 de mil? cabeça, mas não sei, mas é 5 e pouquinho, né? Com desconto. Não é muita coisa. E é né? registrado tudo? Não, Não tem registro. mas tem o recolhimento, né? Recolhe no INSS. Gente, não é muita coisa pelo tamanho do BO, né? É. Vamos Não pensar. é, a responsabilidade que a pessoa tem ali. Assim, ó, Ô, Rafa, eu chamo de Rafa porque ele é meu amigo. Ele é advogado, mas ele é meu amigo de muito tempo, então eu costumo chamar de Rafa. Doutor Rafael. O Conselho Tutelar tem sido visto como órgão punitivo, quando na verdade é de proteção. Como mudar essa percepção social? Que a gente acabou de falar, né? que a gente acabou Você de chega falar. na casa, vou acolher essa criança, seja com polícia, com isso, com aquilo, e aí quem vê fala, caraca, o conselho é sangue no olho, né? É o que eu tava falando aqui agora há pouco. Cabe ao conselheiro também um pouquinho disso. Acho que o papel principal é do conselheiro, tá? Claro que tem que ter política pública, informação do poder público. Mas o conselheiro ele tem poder, por exemplo, de organizar alguma coisa e fazer Tem. uma palestra para você? Ele pode fazer isso? Pode. Não tem nenhuma proibição que ele não possa, por exemplo, ir na escola, falar sobre a função do conselho, ir numa igreja, falar sobre a função do conselho. Que eu acho que o papel importante nessa visão, né, de um órgão punitivo, e não é um órgão protecionista, Uhum. é com muita informação, transparência, né, com muito diálogo com a sociedade. Então os conselheiros têm que participar de audiência pública, têm que participar de reunião em escola e ter um momento de fala ali para orientar os pais sobre a função do conselho. Então acho que o conselho estar presente, né, nessas escolas, nesses eventos e etc., explicando a sua função, vai mudar, né? Essa visão de um órgão punitivista. O bicho papão, vou chamar o conselho que vai te pegar. O conselho que vai tirar o filho. Então, Desde criança a gente fala, vou chamar o conselho tutelar pra você. é o bicho papão e o conselho. Né? Vou chamar o bicho papão pra te pegar, ou se eu vou chamar o conselho pra te buscar. Eu tive, semana passada, uma consulta no meu escritório, que, infelizmente, a família teve, na verdade, 3 crianças tiradas Pelo conselho. pelo conselho. Não é aqui em Atibaia, é em uma outra cidade. E a mãe veio aqui, cara, desesperada, porque são crianças peraltas que moravam na zona rural, então caía, se machucava, pulava de pedra grande, alta, enfim, molecada. E aí a molecada, com raiva da mãe, falou que todas aquelas escoriações, A mãe batia. a mãe batia. E aí tiraram as crianças dessa mãe e foi pro lar da avó, né? Não chegou a ser institucionalizada, mas foi pra avó. E a mãe veio desesperada aqui, e o que ela tem na cabeça é: quem tirou as crianças de mim foi o Conselho Tutelar. Sabe aquela raiva do Conselho Tutelar que a mãe tem? É o que você está falando. As pessoas têm um estigma, né? Tem uma visão, um preconceito sobre os conselheiros tutelares, que eles são os caras maus. Mas fala pra você, assim, é que cada caso é um caso, né? Exato. A gente precisa avaliar o contexto ali da história. O mais forte, o mais importante para os conselheiros é a criança. Sim. A criança prioridade, falou, né? a gente toma aquilo como uma verdade, mas não uma verdade absoluta, mas toma aquilo como uma verdade e vamos averiguar agora essa história. Vamos investigar, Partindo né? dessa história, né? Da história Vai dela, investigar. não do pai, não da avó, não... Porque a gente sabe, né? O adulto que tá violentando vai esconder a verdade. Sim, lógico. Aham. Mas tem que tomar cuidado, que a gente Mas sabe... tem mecanismo, tem técnicas para vocês apurarem a verdade, né? Para vocês, Existem os conselheiros, algumas questões. Nós que atuamos em algumas áreas, criminal, civil, quando o cliente vem contar alguma coisa pra né? A gente, gente já tem a gente tem uma experiênciazinha, né? O feelingzinho de pegar o que é verdade, o que não é, o que foi aumentado. E o conselheiro, com o dia a dia, também vai pegando isso. Com certeza. Um pouquinho das próprias crianças, dos adolescentes, dos pais, dos professores, dos diretores. A gente sabe um pouquinho do que tem ali escondido ou não. Então, eu acho que tem um pouquinho desse feeling do conselheiro pegar, e a partir do momento que ele pegar esse feeling, ele tem outros mecanismos. Tem a escuta especializada, né? Sim. Que a gente falou. O conselho tutelar, ele requisita serviço. Então, requisita lá a escuta. Deixa uma técnica psicóloga ouvir essa criança, e o laudo dela vai falar se ela foi violentada ou Vai não. gerar um parecer para saber. Mas até isso que aí, ponto, né? e esse seu ponto de vista agora, ele foi palco de discussão numa palestra que ocorreu aqui na OAB de Atibaia, e eu participei como telespectador, né? A gente
quem atua aí nas varas da família, e o meu escritório atende vara de família, e eu acompanho alguns casos, e a gente vê, por exemplo, como que um psicólogo, com 1 hora de consulta, vai fazer um laudo que é decisivo pro juiz, cara. Eu acho isso um absurdo. Eu acho complicado. Entendeu? Eu acho isso aí um absurdo, não tem como, sabe? Pro psicólogo, assistente social, chegar a uma conclusão de que aquela criança não é melhor para aquela criança viver com o pai ou viver com a mãe, 1 hora não pode definir uma vida de 12 anos, 10 anos, 9 anos, 8, seja lá quantos anos a criança tem. E vou Então, trazer assim, esse ponto que você levantou, Sidão, para a área da infância e juventude. Porque ali ainda se tocou no assunto da guarda. O pai e a mãe que tá discutindo. E esse mesmo conceito para um caso de destituição do poder familiar. Então, não tem que como. a mãe e o pai vai deixar de ser, nunca mais vai ver aquela criança. Não tem como, vai pra uma cara. adoção. Eu tô com um caso assim. Por isso 1 que eu hora ter essa lebre aqui agora. porque eu tô 1 com hora uma de demanda- laudo para definir a vida de uma criança e a vida dos pais, porque vai influenciar a vida do pai, Sim, do sim. irmão, seja de quem for. É da família toda, né? Isso aí tem que mudar. Eu acho que isso aí deveria ser regulamentado pelo Conselho Regional de Psicologia, ou sei lá, os conselhos que Mas sabe o que organizam. acontece, doutor? Eu já participei aqui de podcast com psicólogos, né? Não A eu, Cláudia teve aqui. Né? mas não eu na mesa, só acompanhando mesmo. E eu vejo que a maior questão dos psicólogos forenses é não revitimizar a criança. Então, eles não querem colocar a criança dentro daquele trauma várias vezes. Então, o que você está falando é colocar a criança à prova 3, 4, 5 vezes para ter certeza se é aquilo mesmo. Ou seja, revitimizar a criança, trazê-la àquela situação de perigo, de risco, de trauma, várias vezes para ter certeza. E eles são contra. É só uma única vez. Talvez serão escutados novamente pelo juiz, mas a escuta especializada é feita apenas uma vez. A questão- É isso que eles defendem, entendeu? Não estou falando que eu defendo isso. Eu concordo com os dois pontos, porque a gente tá falando aqui de duas escutas diferentes. Ele tá falando de uma escuta especializada, que é da questão da violência. Exatamente. Existe a lei da escuta especializada, que ela fala exatamente isso, de não revitimizar. Exatamente. Mas isso é só pra questão da violência. Então. E da guarda é outro cenário. O da guarda é outro cenário. O da guarda eu entendo que dá sim pra passar por diversos estudos, porque a gente não tá falando de uma questão ali de uma violência. Não urgência, propriamente não é uma dita. urgência. Não é nem violência, a criança não tá passando. Às vezes tá passando fome, tá sozinha no imóvel, a mãe deixa lá de qualquer jeito. Claro que a psicologia e os técnicos, psicólogos, podem falar com mais propriedade, né? Mas o que a questão doutrinária e psicológica se preocupa com isso? Da revitimização. Porque quando a criança conta que ela sofreu uma violência, é automático. Nós adultos também fazemos isso. Sim. Você vai lembrar da violência. Você vai lembrar das cenas. Você lembra de tudo, né? Então é impactante para a criança. Então a psicologia entende que isso também é uma violência. Porque ela precisa ficar revivendo toda hora. Então ela conta, vamos supor, exemplo, tá? Não que isso aconteça. Conta na delegacia, a delegacia fala que não é a função dela e caminha pro conselho. Conta no conselho, o conselho fala que não pode ouvir, o conselho não é técnico, pode ouvir. Aí vai, Já passa, falou 2 vezes. vai lá, depois encaminha pra escuta especializada. Aí depois quer que o Ministério Público passe por um depoimento especial. 4, só. E depois já pro juiz. Só nesse exemplo. Na audiência. Esse exemplo simples, assim, a gente passou a criança por 4 vezes 4 pela vezes. mesma violência e ela fica, Exato. sabe, repetindo. Então a questão da escuta violência, especializada, ok. eu entendo que, tem que ser feito uma vez por um técnico responsável, profissional na área, que vai ter uma assertividade, porque não dá pra acertar 100%. Não. Né? As Com próprias uma, psicólogas estavam uma aqui falando que entrevista, não dá. sabe? É. Mas que o técnico seja capacitado o suficiente para ter uma assertividade muito alta Sim. para que aquela criança passe somente a ser ouvida uma vez. Bom, E que todos os órgãos que vai atuar com aquele depoimento, depois pegue isso a termo produzam provas faça- e faça conjunto o seu probatório, trabalho ali é. depois dessa escuta e só. Agora, quanto à questão do estudo psicossocial, eu também acho assim, Então, mas vamos separar o joio do trigo. Então. Porque quando há violência, escuta especializada. Tudo bem. Não há violência. Se não há violência, qual seria o caso de destituição familiar, de tirar a criança daquela família porque tem um risco? Qual seria? Por exemplo, não é taxativo, não mas... que não há
Não que não há violência e não há necessidade de passar a criança por uma escuta especializada, no caso, assim, vamos supor, da destituição do poder familiar. Mas um caso esporádico. Uma ação específica daquela família aconteceu naquele momento, naquele dia, foi acionada a polícia, foi acionado o SAMU, foi acionado algum órgão de urgência e emergência que atendeu e falou assim, opa, isso aqui eu vou acionar o conselho. Ele entende que é um caso que o conselho precisa pelo menos apurar para ver se é papel do conselho mesmo ou não. Ele aciona o conselho vai lá e fala, opa, o que aconteceu hoje aqui é muito grave, o que está acontecendo não é uma coisa que dá para acessar ali no momento, o que está acontecendo é muito grave, então vamos aplicar a medida para a gente chegar na destituição. Quando a gente fala em violência, eu lembro de violência, eu não lembro de uma outra situação. Não, vamos falar violência, maus tratos. O maus trato, isso. Abandono, maus tratos, por exemplo, ele não é violência, somente a pessoa, maus tratos do sentido literário. Maus tratos é a família que não tem alimento para dar para criança. A negligência, precisa passar para acompanhamento médico, não passa. Deixar a criança na rua o dia todo. Não cobra o estudo da criança, a criança fica 2, 3 dias sem tomar banho, entendeu? Então, assim, isso é uma forma de violência contra a criança e que eu acho que enseja no acolhimento, né? No acolhimento, sim, na destituição de imediato, não. Porque a gente entra naquele assunto. Agora é o momento do Estado trabalhar. Do Estado atuar. Agora o Estado precisa vir e trabalhar essa família. Que é a rede de proteção. Que é a rede de proteção. Que vem lá o assistente social, ajuda a organizar, aí, doação. se a família não acolheu o atendimento que o Estado precisa por lei, é obrigatório esse fortalecimento. Se a família não atender a expectativa do Estado, aí a gente vai discutir a destituição. Mas se a família atendeu... A institucionalização, que a gente estava começando aqui no nosso podcast, é a última opção. É a última opção. Né? Então, colocar numa família avó, tio, tia, colocar na família é prioridade, né? A não ser que não tenha nenhum familiar que possa, que tenha capacidade, e aí vai institucionalizar. O artigo 19 do ECA fala que a convivência familiar ela é prioritária. Ela é prioritária. Né? Então, aconteceu uma situação e tem uma avó, conselho, seja quem for ali do serviço público. Eles entram em contato, né? Vão tem que pesquisar, quem que é o avô paterno, materno, avó e tal. E assim, aí é uma bola dividida na prática, tá? Porque há conselheiros, há colegiados e há poder judiciários que entendem de formas diversas. Tem poder judiciário e colegiado que entende, vamos acolher, depois ver. Tem poder judiciário e tem colegiado que tem assim, não, a avó já está aqui presente. Então a avó está aqui, depois nós vamos acompanhar. Entrega para a avó. Entendeu? Entrega para a avó. Eu sou desse entendimento. Melhor deixar na família e depois institucionalizar. Extensão familiar, como é que chama isso? Família extensa. Família extensa. Tira dos pais e a avó vai cuidar. A avó, o tio. E aí há um monitoramento disso aí? Vai um assistente social, um conselheiro lá na casa vai estar com a avó mesmo? Aí que eu entendo que, assim, aplicou essa medida de deixar com a família extensa, que pra mim tem que ser não o acolhimento e depois procurar a família extensa. Porque a partir do momento que você acolhe, você tá, pra mim ali, você tá violando o direito da criança. Você tá fazendo ela fazer um sofrimento de estar longe da família. Porque sim, assim, sim. Os serviços são maravilhosos, tá? Nós temos 2 instituições de acolhimento em Atibaia, os 2 com bons técnicos, né? A equipe, principalmente a equipe de cuidadoras, dão total atenção para essas crianças, para esses adolescentes. Então, estando lá, não é que, nossa, é um pesadelo, não. Mas é a instituição, né? É um acolhimento, não deixa de ser. Sim. Então, uma criança que nunca saiu do seio familiar, do nada em diante, tá no mundo estranho e não vai sair de lá enquanto não houver determinação judicial. Então, por mais que tenha a família extensa amanhã lá, não quer dizer que amanhã ela vai voltar para casa dela. Então, vai depender de uma decisão judicial para ter ali que a partir do momento que acolheu... Então, imagine quanto tempo essa criança fica. A partir do momento que acolheu, quem decide é o juiz. Sai da custódia do conselho. Sai da custódia do conselho. O conselho tem o poder de acolher, não tem o poder de desacolher, não. Não. Puta que pariu, olha que coisa de louco, né? Tem um prazo de 24 horas para comunicar esse acolhimento. E a partir do momento que comunicou, cabe ao Poder Judiciário. É igual uma questão de flagrante. Né? Quando alguém vai preso de flagrante, o policial que prendeu e entregou, não é mais ele que solta. Não, é uma decisão judicial. Já então é a mesma metodologia. Ô, Rafael, agora a gente saindo um pouquinho mais aqui da parte de acolhimento, do conselho, eu queria entrar mais na parte dos atos infracionais.
que, para quem está nos assistindo, são os crimes cometidos por menores de idade, que é o famoso de menor. De menor. Sobre os crimes cometidos pelos de menor. Vamos lá. Como advogado da área de infância e juventude, de que forma a sua experiência como conselheiro, que você teve, passou lá pelo conselho, impacta na sua atuação jurídica? Não só na sua atuação, que eu vou fazer uma extensão. Qual que é o impacto do trabalho do conselho tutelar para o advogado depois que vai defender aquele menor que está respondendo por um ato infracional? Ó, vamos lá. Para mim, né, a experiência que eu tive no conselho hoje me traz uma bagagem jurídica muito grande, né? Primeiro que a gente vai falar da questão acadêmica. Qual faculdade aqui passa pelo ECA como deve passar, como passa no civil, no penal, no constitucional? Não passa, né? É batidão. Eu sou franciscano e lá não passava. Não tem uma faculdade que fala assim, aquela faculdade bateu no ECA. Então, a experiência que eu tive com ECA, de fato, claro que a gente tem um pouquinho da bagagem. É normal, o direito você vai ter um pouco da bagagem. Mas a experiência prática de estudar verdadeiramente o ECA foi no conselho. De aprender sobre tal. De aprender o ECA, de aprender não só a lei, mas a doutrina, o porquê que existe aquele artigo, do porquê que foi no conselho. Então, a bagagem jurídica, para mim, é de entender a importância do que é um ato infracional e as suas aplicações, medidas, né? Se vai ser meio aberto, fechado, internação, o porquê de cada medida ser daquela forma. Então, para mim, o impacto direto do conselho no meu mundo jurídico foi esse. Inclusive, macetes, né? Se assim a gente pode dizer um termo aqui não tão jurídico. É especialidade, doutor. De técnica jurídica. Não é especialidade. Eu tô com um caso aí que eu utilizei uma fundamentação jurídica de resolução que foi na imprensa municipal, na imprensa oficial municipal. Quem que sabe? Ninguém sabe na prática jurídica. Sim. Mas eu sei porque eu estive lá. Então eu sei que tem aquela resolução, que existe aquilo, sabe? Então, para mim, no impacto é isso, né? Uma atuação também um pouco mais humana, a gente acaba aprendendo, né, com o dia a dia do conselho, para trazer isso para mim, tanto no atendimento com a família, no atendimento com uma criança ali que quer falar, quer desabafar com o tio, né? Sim. Doutor, então, assim, para mim, muito importante. E quais as medidas que existem para quem comete o ato infracional? Quais são as penalidades para o menor que comete um crime, que é o ato infracional? Prestação de serviço à comunidade, o acompanhamento em meio aberto. O que seria o acompanhamento em meio aberto? Existe a função de orientador de medida socioeducativa, né? Então, há uma pena ali para aquele menor infrator, não é caso de internação, mas eu entendo que você tem que prestar 6 meses de serviço à comunidade e passar por um acompanhamento com esse orientador. Certo. Que é um meio aberto, mais 6 meses, 3 meses, aí cada pena ali é o juiz que vai estipular. Mas são essas 3, né? PSC, a LA, liberdade assistida, e a internação. A internação é a pior, né? É a mais grave das medidas, né? Brincando aqui agora, a última raça. É a última raça. A última decisão. Aliás, eu gostaria já de fazer um adendo em relação a isso que você falou, porque aqui a gente fala bem, mas a gente fala mal também, que em Atibaia tinha uma juíza da infância e juventude. A gente não fala mal, a gente só que todos os casos de menor infrator que passava pela vara dela, ela internava. Eu achava isso um absurdo. Eu, inclusive, registrei uma reclamação no CNJ, eu fui chamado para falar sobre isso, porque eu não concordava. E eu vou te falar o caso prático que aconteceu. Vou falar para quem nos assiste. Eu estava acompanhando um menor que estava sendo acusado de ato infracional de tráfico de drogas, né? E esse menor é réu primário, nunca tinha cometido, era de uma família, inclusive família nobre da cidade. E no dia da audiência dele, não existia audiência por videochamada ainda, era tudo presencial. No dia da audiência dele, ele foi algemado. Esse menino tinha 17 anos, era bem magrinho. Ele foi algemado. Representando perigo pra todo mundo. Foram 2 agentes da Fundação Casa levar ele, que ficaram na sala igual, 2 segurança na porta. Ele sentado algemado.
tinha um segurança do fórum na porta da sala de audiência e tinha um PM... Chefe do tráfico, pô? PM dentro da sala. Eu peguei e falei para o juiz, excelência, eu quero requisitar que a senhora determine a retirada das algemas dele. A juíza pegou e falou assim para mim, não vou tirar, doutor. Eu falei, por que a senhora não vai tirar? Existe uma súmula vinculante, né? Não vou porque o prédio não oferece segurança para que eu retire. Foi, doutora, o prédio existe há mais de 10 anos. Como é que não oferece? Falei, mas eu não vou retirar. Falei, então tá bom, a senhora vai constar em ato isso aí pra mim. Tá, consta em ata. E eu fiquei revoltado. Ah, não, eu peguei e argumentei. Falei, excelência, como que não oferece segurança? Tem 2 seguranças da Fundação Casa, tem um policial militar aqui, tem um guarda lá fora, tem eu aqui que se ele tentar fugir, eu junto na gola da camisa dele. E a senhora vai manter ele é um menor de idade, vai manter ele algemado na sala? Menino franzino. Doutor, não vou mudar minha decisão, não vai soltar. Eu falei, tá bom. Saí dali, a primeira coisa que eu fiz, eu cheguei no escritório, meti uma reclamação lá no CNJ. Na mesma semana, o fórum me chamou lá no fórum. Lá. Me chamaram para conversar sobre isso. Né? E aí, pô, doutor, não precisava ter chegado a esse ponto. Porque não veio conversar com a gente. Não cumpre a lei e vai falar... Olha, excelência, não tem como, excelência. A gente... toda vez a mesma desculpa, despacho pronto de que não vai tirar o gêmeo por causa disso, por aquilo. Não tô defendendo. Se fala assim, quem é leigo fala defendendo bandido. Não é defender. É um direito que o legislador proporcionou para que situação para as pessoas naquela condição. E outra, se o Estado em si, porque o Poder Judiciário é o Estado. Né? É o Estado. Se o Estado em si não garante a sua própria segurança ali no momento de uma audiência, como que ele quer falar que garante a segurança na sociedade, na rua? Né? Num ambiente fechado, controlado, você tem que passar por revista, né? Isso. Passam tudo antes. Exatamente. Tem segurança, igual você deu exemplo, tem segurança dentro, que pra mim já é absurdo, não deveria nem estar ali dentro. Na porque porta. dá um constrangimento pro adolescente, porque às vezes ele sofreu violência da fundação e não vai falar ali porque o cara tá lá. O cara tá lá olhando. Exato, bem pensado. Então tem todo um contexto. Então assim, tem segurança, passa por toda essa revista, tá num ambiente fechado, como que mantém algemado? E tem súmula. Tem súmula. Não é uma questão que é um direito discutido, jurisprudência, é uma súmula. Vinculante. Não é uma tese, né? Já tem súmula. Vinculante. Então assim, é complicado. Viu? Mas como tudo no mundo gira, né? Nós já sabemos. Girou, a fila andou. Só quem assiste que talvez não a saiba. Fila andou. Vamos lá, vamos pro próximo. Não, mas eu fiz um comentário sobre determinado juiz, mas nós temos juízes muito bons aqui, inclusive a juíza que atualmente está nessa função, eu tenho percebido que ela é uma excelente juíza e ela tem um outro pensamento em relação a tudo. A gente não está falando do Champinha que foi preso ali. Sim. Nós estamos falando de uma pessoa que é um réu primário, que está apurando se ele cometeu o crime, entendeu? Então, da minha prática jurídica até hoje, eu ainda não tive nenhuma situação com algum tipo de juiz, promotor, que demandasse alguma questão mais incisiva, né? Então eu tenho aqui um respeito por todos eles. A gente sabe de algumas determinações que são um pouco mais rígidas de um ou outro, inclusive, né? Da excelência que a gente conversava agora, a gente sabe, todos sabem. A própria rede, que a gente está falando da rede de proteção, sabe que era um pouco mais dura, rígida, né? nas decisões. Eu gostava quando era conselheira. Gostava bastante, porque a gente encaminhava para ela situações. E ela acolhia o pleito, principalmente contra o poder público. Porque a falta da política pública que a gente cobrava, ela ia para cima. Então, assim, era para todos essa rigidez dela. Não era para um ou outro. Claro que em muitas situações tem jeito de falar, tem jeito de conversar, que a gente sabe como era. E a atual hoje, cara, eu sinto dela, assim, ela é muito humana. Eu tive a oportunidade de ter uma só audiência com ela, mas já tive 2 despachos e 2 reuniões com ela e de outras situações. Cara, é sensacional. O jeito que ela conversa com você, sabe? O jeito que ela te escuta da demanda, tanto escuta que modifica a decisão, nesse caso específico, modificando a decisão. Então, assim, temos esperança. Tá mais ligado ao processo. Tá mais ligado ao processo. Escuta, porque assim, é o que a gente sempre fala, até a gente assiste algumas sessões de julgamentos de acórdão, e muitos desembargadores falam isso, né?
O advogado é de suma importância em todos os processos. Sim. Aham. É ele que tem o conhecimento de fato. Do processo. Do processo. Ele é a isso. pessoa que mais sabe daquele processo. É isso. Exato. Mais do que o... Não tô falando que o promotor não vai estudar, o juiz não vai estudar, mas ele que tá ali estudando diariamente, conversando com o cliente, conversando com os fatos, Sim. indo atrás de provas, ele é o que mais sabe. Então o juiz que escuta o advogado, claro que o advogado também tem a boa fé, né? Sim. Mas o juiz que escuta o advogado, que traz as suas informações ali, que são relevantes ao processo para uma modificação, é de suma importância ela ouvir, ele ouvir. E não ter aquela questão da vaidade, né? Sim. De manter Ser decisão. humilde de mudar, reconhecer de que reconhecer opa, não e falar tinha assim, ó, reparado realmente, nisso. eu acho que isso aqui É. tem que passar por esse procedimento e vai lá e faz acontecer. Doutor, agora eu quero emendar, inclusive, do meu comentário anterior, por outro lado, Atibaia, vou falar de Atibaia, que a gente né, atua bastante aqui, tem uma banca de promotores excelente, cara. Tem. Mas excelente a banca de promotor de Tem, Atibaia. A gente vê por atuação em outras comarcas, né? O trabalho que eles fazem é excepcional, conhece o processo, despacha de acordo com o que o processo está precisando. São entendeu? rápidos. São rápidos demais. Quando abre vista para a promotoria que já tá Atibaia, manifestado. você pode ter certeza, na mesma semana tem manifestação. No mesmo dia, às vezes, Entendeu? no mesmo dia. Mas, o no mais dia tardar, na mesma seguinte. semana tem manifestação Entendeu? da promotoria. São rápidos, Anda, né? atende o advogado se precisar. Então, assim, é uma banca de promotores aqui Sim. de Atibaia que é diferenciado. Sim. É Sim. diferente. E são educados, são respeitosos, Sim. entendeu? então, sim, deixo aqui os meus parabéns aqui à banca de promotores de Atibaia. Isso aí. Doutor, vamos falar agora a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ainda é atual e eficaz? Ou precisa de algum ajuste para a realidade social de hoje? Qual é a tua opinião, doutor? Eu entendo que o ECA ele é sim extremamente atual e é que a gente fala de todos os tipos de leis, estatutos. O problema não é a lei, né? Porque vamos falar, o Código Penal é antigo, mas ele veio modificando. O ECA, comparado a outros códigos, é novo. O ECA é de 1990. Então ele é, assim, atual e mesmo diante da atualidade dele, ele sofreu algumas mudanças, né? Veio se adaptando, veio se avançando ao longo do tempo. Então o problema não é o ECA, não é a lei, mas sim a sua prática, a sua aplicação. Né? O que a gente estava falando aqui um pouco mais cedo. Voltando, até vou emendar essa pergunta na questão da internação. Quando você falou da internação, ela só é possível em 3 situações, né? Quando há violência ou grave ameaça, quando há reiteração no cometimento de ato infracional e quando há descumprimento de medida. Então, um adolescente que por algum ato infracional pegou uma medida meio aberta ali, uma PSC e descumpre, pode vir a ser internado pelo descumprimento. Roubo, que tem uma violência, um latrocínio que a gente brincou, né? que a gente brincou, tem uma violência, tá lá. Tá lá, o inciso 1 do 122 do ECA. Se tem a violência, cabe a internação. E tem a reiteração, que é o que a gente estava brincando aqui, e eu vou falar da questão de a lei ser atual, mas a aplicabilidade dela que vai depender dos casos. Porque quando o legislador quis falar de reiteração, ele quis falar de 3 atos ou mais. Porque se fosse 2 atos, a reiteração é 2 atos. Não é reiteração, é reincidência. O termo jurídico correto é tecnicamente reincidência. falando, né? Então, se ele coloca ali reiteração, ele está querendo dizer o quê? Para aplicar a lei, para aplicabilidade. O adolescente que a gente está falando aqui é de 3 para mais. Né? E a gente entra na caneta dura de alguns juízes que deu Internação. a internação De cara. Com um crime de de tráfico. um ato de Que não tráfico, tem violência nem grave ameaça. num segundo ato infracional, deu. Na hora que você recorre, a PGJ vem e concorda com você, que é reiteração. Então, esse ponto específico e vários outros, a lei é sim atual, a lei ela é avançada. Pra você, advogado, pega essa dica do Rafael, hein? Só que é preciso aplicar. Sim. Quando você aplica a lei, você evita constrangimento ilegal que vai ser no HC. A vai acabar. terminologia no ECA fala em reiteração. É reiteração. Reiteração. Pega a dica, hein? Então, assim, Reiteração e reincidência. Artigo 122 do ECA, inciso 2º. Vá lá que você vai ler que é reiteração que cabe internação e não reincidência.
Então, se tiver um cliente aí, segundo ato infracional dele, pode bater nessa tecla nas suas alegações finais, recursos, que lá em cima vai dar. Boa, isso aí. Ótima dica, hein? Ótima dica. Doutor, essa outra aqui é muito interessante. Caso de exposições de criança e adolescente nas redes sociais tenham aumentado. Como o Conselho Tutelar e o sistema de justiça devem agir nessas situações? Firmeza e orientação. Quando a gente fala de imagem, a gente fala de diversos aspectos do dia a dia, né? Questão de intimidade, questão de dignidade. Então a gente tem que tomar cuidado quando expõe uma imagem de uma criança e adolescente e expõe a imagem em cima de um tema que está sendo comentado ali. Eu acho que o conselho ele pode ser, como eu falei, firme e orientar, né? Articular, explicar a importância do cuidado com a imagem da criança e adolescente em determinadas situações. Porque quando a gente fala também de alguma violação do direito, vai fugir um pouco do conselho, né? Aí o Ministério Público tem que entrar e acionar ali uma ação contra quem estiver ferindo esse direito. Mas quanto a conselho tutelar, caberia ali uma questão de prevenção, de orientação, de firmeza. Entende? Olha, aproveitando o gancho da questão de exposição de imagens de criança, eu quero comentar sobre um golpe que vem acontecendo constantemente nas redes sociais. Tá? Existe um público-alvo, tá, para esse golpe. O que acontece? Tem acontecido muito no Facebook, né? Apesar de ser meio demodê, mas o Facebook muitas pessoas usam ainda. O Facebook acontece muito e acontece também no Instagram. Qual que é o crime? Qual que é o modus operandi? Uma pessoa aleatória chama uma pessoa que tem o perfil que eles procuram, uma menina, inicia uma conversa aleatória. Viu uma foto sua assim, assado, você conhece aquele lugar e tal. Começa uma conversa aleatória e todo dia vai chamando, vai aprofundando e se intimidando na conversa, até que chega o ponto que a menina começa a mandar nudes pro cara. E aí até que chega o ponto que o cara pede mais nudes pra menina. E em alguns casos mais graves, eu já tive 4 casos assim no escritório, em alguns casos mais graves, a vítima, teoricamente seria a vítima, ele manda nudes também. Ele manda fotos íntimas. E onde é que reside o golpe? A partir do momento que o golpista ele completou esse ciclo e juntou aquela documentação, ele faz contato com o cara, porque até aí ele já pegou o WhatsApp, a minha suposta menina já pegou o WhatsApp, faz contato com o cara, cria um perfil de polícia, se identifica como delegado. Normalmente, você vê que é o golpe que ele chama o cara de cidadão ou cidadão daqui, ou cidadão daqui durante toda a conversa, né? Cidadão isso, cidadão aquilo. E ali inicia uma extorsão. Eu tô com o pai da criança aqui, na delegacia. O senhor vai ser indiciado por estupro. O senhor me procurou também. A pena, nem sabe a pena é de 25 anos. O senhor vai ser condenado. E aí, onde que entra o perfil daquela pessoa que eles queriam? Pessoas... Tirou a foto. O que você comentou, doutor? Pessoa mais inocente, mais... de mais idade. De mais idade, maduras, pessoa que tem de menos informações. Sim, né? E aí ele pede dinheiro. Exato. Pede dinheiro. E aí, então em alguns casos eu fui procurado no momento que a pessoa já não tinha mais dinheiro para mandar. Nossa. Entendeu? Que a pessoa mandou que tinha, mandou o 10º que entrou, e pegou mais 5 contos no banco emprestado, e aí não tinha mais de onde tirar o dinheiro. Você entendeu? E aí que reside o golpe. Então, esse golpe ele tem sido aplicado muito nas redes sociais, inclusive no Facebook, que é utilizado por pessoas de idades um pouco mais avançada. Eu não tenho idade avançada, mas eu tenho Facebook, eu uso. Esse golpe... Você já passou do meio da vida, eu acho. Você viu, Cidão? Não sou no Nostradamus, não. Nem Jesus Cristo. Mas passou dos 40, eu acho que passou da metade da vida. Tem que passar dos 30. Eu acho que é importante a gente pontuar também. Esse golpe assim, não é tão novo, né? Não é tão novo, não. Já tem um tempo aí que tem uns 2, 3 já tem uns clientes aí que passou por isso. Sim.
Mas hoje tá ainda mais grave. Porque hoje com essa IA, Uhum. o que dá pra esses golpistas inventarem Sim. de vídeo, de voz, Sim. e a pessoa acaba ali achando que tá se relacionando com uma pessoa. Não veio o caso lá daquela Né? senhorinha que tava esperando quem? Leonardo DiCaprio? Quem que é? É, Era um o artista lá. Brad Pitt. Brad Brad Pitt, Pitt. é. Cara, e olha, É muito só pra inocência, gente né? falar da questão aqui da exposição de crianças nas redes sociais, um caso que veio à tona de forma até nacional, o Felca, né, falou sobre as Felca. crianças que foram expostas e eram super sensualizadas, enfim. Isso. Né? Nesse ponto, acho que já passou do ponto do Conselho Tutelar, né? Já é caso de Ministério Público mesmo, né? Porque aconselhar, visualizar, ver, não fizeram nada. Mas o conselho pode reunir todo esse contexto e encaminhar para o Ministério Público. Pedir a retirada da imagem, né, seja ela qual for ali, e se assim não for atendido, encaminhar ao Ministério Público. Ó, entendo que há uma violação de direito aqui. Sim. Nesse caso, o Estado, eu acho que era lá no Ceará. Você não acha que o Conselho Tutelar poderia ter feito algo antes de chegar nesse ponto? Porque eles fizeram um reality, era tipo um Big Brother com crianças fazendo exposição, dança, roupas sensuais, brincadeiras que, coisa de adulto. E você não acha que demorou uma atuação do Conselho lá? Não estou generalizando, mas é daquele ponto específico, daquela localidade, da onde aconteciam. Entendi. É que é muito delicado. Tá. Por quê? Se o Conselho tomou ciência, porque o Conselho não fica caçando. Não. Né? Não O fica Ministério arrumando Público serviço, fica né? caçando. Tem que ser provocado. A polícia tem que ser provocada. Sim. Se ele foi provocado para E não tomou apurar, atitude, não tomou, aí eu entendo que houve ali uma falha. omissão, no né? caso. Porque ele poderia ter apurado, ter investigado, falar assim, pô, eu acho que isso aqui não tá legal, vou encaminhar para quem tem que apurar. MP. BMP tá aqui, ó. Instaura um inquérito policial aí, faça a polícia fazer o trabalho dela. Quem fez isso? O Felca. Né? Mas quantos outros atores da rede que também visualizaram, que viram e que deixaram. Não é um ato exclusivo do Conselho, que até falou, todo eu não mundo, sei, né? eu não sei o dia a dia lá, se chegou essa demanda para eles ou não, né? E até uma questão federal, né? Sim. Porque a rede social, a pessoa era influente em questão nível federal, nacional né? não era de uma localidade específica. Sim. Ele residia lá. Sim, verdade. Mas a publicidade era uma questão. Era um reality mesmo, né, doutor? Era um reality. Tipo um Big Brother, um reality show. Então, assim, eu não digo Mas o fato que houve a falha do Conselho. Para mim, haveria falha se chegou. Se teve uma denúncia, algo do tipo, aí eu entendo que há falha. Até porque essa outra questão, quando a gente fala de regular a rede social, tá nisso. Sim. Quando a gente fala há uma questão também de publicidade, de marketing, que eles têm um órgão específico para visualizar essas questões de propaganda. Sim. Cabe a essas pessoas Deu uma diminuída, né? Porque eu lembro que antigamente propaganda para crianças, de brinquedos, disso, daquilo, e era absurdo. Era tipo um constrangimento. A criança estava assistindo um videozinho no YouTube, era propaganda de brinquedo, propaganda disso, daquilo. Eu percebo que tem uma diminuída nisso daí. Isso não sei se tem algum órgão que... Tem tanto órgãos que fazem pressão para que haja uma fiscalização maior nisso. Nós temos, né, frentes parlamentares hoje dentro do Congresso que estão debatendo sobre o tema. Sim. A verdade é o seguinte, é que a internet não é terra de ninguém não mais, é terra né? de ninguém. Não assim, é. As pessoas muitos acham que é terra de ninguém. Liberdade de expressão cabe cometer crime. Não é isso. Não é Não ilimitado. é terra de ninguém. Então, precisa-se de um marco regulatório ali, de uma fiscalização, porque é o que você falou, não é terra de ninguém. Cara, olha, essa questão do marco regulatório, do meu ponto de vista, a gente tem tanta lei no Código Penal, tantas leis que regulam os limites de direito, de liberdade. Eu acho que se a gente aplicasse a lei que existe hoje, é o que a gente falou, né? acho que não precisaria ter uma regulação nas redes sociais. É só pensar que rede social é vida real e aplica lá. É injúria? Crime de injúria. É que tem questões que eu acho que você precisa regulamentar. Que não existe regulamentação. Não existe, exatamente esse exemplo que a gente falou. Propaganda. Quantas propaganda pode passar por um perfil de menor de idade? A gente não tem isso no Código Penal. Então precisa de um ato regulatório para isso. Eu lembro que passava a propaganda do Marlboro
na televisão, lembra? O dos Homem no cowboy? Cavalo. Era Criança legal. assistindo, né? Eu, Entendeu? pequeno, falei, eu vou fumar, porque é legal. Olha as ideias, né? Então a criança Hoje em cria, dia- porque assim, você coloca lá que é menor de idade no Instagram, no YouTube, o que pode aparecer para esse Exato. perfil? Então, e Doutor. hoje em dia, pior do que propaganda, só para terminar, encerrar, O contexto. pior do que propaganda são os influencers. Sim, Porque hoje o influencer, ele Influencia. influencia. de fato, ele mexe com a cabeça de todo mundo. Sim. Não é só de criança, não. É de Sim, todo mundo. Sim, Né? sim. Vamos para a última. Nós estamos com 1 hora de gravação, doutor. É isso que eu ia alertar aqui. Nós batemos 1 hora aqui de Passa gravação. rápido, né? Vou falei pra você, né? Não dá tempo, Boa. né? Você viu que a gente Eu falei, usou nossa, uma se técnica aqui. Até pulamos algumas perguntas e mesmo assim ainda. Exatamente. Viu, Rafa? Vamos pular para a última. Antes da última, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o princípio da proporcionalidade com relação às medidas aplicadas para quem comete, para os menores que cometem, para os atos infracionais, os menores que cometem crimes. É dosado isso hoje em dia pelo Poder Judiciário? Não estou falando dessa comarca, de modo geral. É e tem que ser, né? Claro que a gente encontra alguns abusos, alguns absurdos que a gente vai recorrendo, né? Alguns constrangimentos ilegais aí. A gente tem um exemplo da internação, né? Um adolescente, igual você falou, que cometeu um ato infracional, o único dele, de um tráfico, né? Análogo ao crime de tráfico, ele não pode responder pelo mesmo adolescente que cometeu um latrocínio. Ou ser tratado. Entendeu? Porque a internação, ela não tem prazo, né? A questão da ressocialização e do como se fosse estudo medida de técnico dos segurança. técnicos da Fundação Casa, que vai falar se aquele adolescente está pronto para ser inserido para a sociedade novamente ou não. Então, o adolescente que responde por uma internação no caso de tráfico é o mesmo adolescente que responde por internação no latrocínio. Não dá para tratar Então, igual. isso é proporcional? Não é proporcional. E a lei já proíbe isso. Uhum. É que, infelizmente, não se aplica. É feito um estudo periódico para entender se aquele adolescente está em condições de sair? E é obrigatório. E é feito, de Tem fato. uma equipe técnica dentro das fundações casas que realizam esse estudo. Psicologia, segurança alimentar, segurança propriamente dito dentro do estabelecimento. Há uma equipe técnica ali social que vai emitindo relatório, né, para o processo judicial que fala, cumpriu a medida. E de quanto Já tempo pode a lei vir. fala que tem que ser feito esse relatório? Ou É renovação? a decisão desse judicial. É a decisão judicial que fala. relatório? Ela normalmente estipula 3, 4 meses. De 3 a 4 meses, ela pra pede um relatório reavaliar atualizado se se o menor o menor merece vir a liberdade E aí, dele aquele ou não. menor bocudo que xingou o tio da fundação, Já ele já era. vai ganhar um mês lá. Eu tenho uma crítica muito. Quando a Você é gente, corintiano, mais um mês. quando a gente fala daquela questão do estudo psicossocial de um atendimento, eu tenho uma crítica também ao estudo que é realizado na Fundação Casa. Por quê? Muitos casos que eu já peguei, alguns técnicos, né, não todos, mas alguns técnicos, só entendem que o adolescente está apto a ser reinserido para a sociedade quando ele assume a Só quando culpa ele pelo ato. assume? Mas ninguém é a obrigado. confissão obrigatória? Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, a Aham. confessar algo, e até quando ele não fez. Sim. Que eu tenho um caso, o adolescente não fez, Ele tá condenado. e a partir do momento que os técnicos entenderam que ele assumiu a responsabilidade pelo ato dele, ele tá pronto para se inserir. Enquanto ele fala, eu não tenho nada a ver com isso, eu não participei, é injusto eu estar aqui, eles entendem que esse ainda não está pronto, apto, não está pronto, não entendeu Vai a função. fazer de novo porque ele acha que não fez. Porque Tem ele que acha que não jogar o fez. jogo, tá? Sou eu, me arrependo, posso ir embora? Agora você pode. Cara, isso é muito prejudicial. Doutor, Triste isso aí isso, é. E até isso porque, aí sabe por ocorre quê? na progressão de regime do no penal. criminológico. No criminológico, se a pessoa. Tem pessoas que são condenadas sem cometer. Isso bastante. acontece muito. E se a pessoa, durante o criminológico, ela falar assim: eu não cometi o crime. O senhor está arrependido, o senhor tem empatia pela família, mas eu não cometi o crime. Está reprovado. Não tá, ainda não tá arrependida. Mas, cara, o cara não Está cometeu. reprovada. Está reprovada. Que é a mesma coisa da situação do adolescente. É isso aí. O
O adolescente injusto, não cometeu o ato infracional e ele tem que vir a falar assim, não, entendi. Tô arrependido. Tá bom, tô arrependido. Tá, Né? vou fazer mais. E aí sabe o que é o pior? Isso vai pros autos, Vai pros autos, né? né? Vai pros autos. Aí quando você tá fazendo recurso, etc e tal, depois tá nos autos. Exatamente. A confissão. Ele confessou. Confessor. Entendeu? Confessou. Como você É um quer? contrassenso, né? Então, assim, Muito. E cara, o princípio da posição Da prova de vocês, contra si da prova mesmo. contra si mesmo, né? Da não culpabilidade. Doutor, vamos É caminhar isso. para a última pergunta? Vamos lá. Doutor, que conselho você daria para quem deseja atuar como conselheiro tutelar ou seguir carreira jurídica na área da infância e juventude? primeiro, estude muito o ECA. O ECA vai ser o seu parâmetro ali de atividade diária, né? Eu acredito também que você tem falando do conselho, né? Você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. Tem que ter uma empatia muito grande, porque você vai lidar com casos muito sensíveis, muito graves. É importante dizer para todos que têm o desejo, pô, um dia eu quero ser conselheiro, como que é isso e tal? Atuar nessa área, a gente enxerga como uma missão de vida, né? É uma missão ali de proteção pelo direito da criança e adolescente, e não uma missão de poder, né? Então, se você vai pensando com essa cabeça, quem entra com um pouco de vaidade, ou, infelizmente, politicagem, porque a gente já falou que a eleição entra ali com outros interesses, não fica. Não fica, porque é uma missão de vida. Eu tiro o chapéu para todos os conselheiros do Brasil. É uma missão linda, extraordinária. Deve ser muito difícil você entrar numa... Cortando você rapidamente, você entrar numa residência, por exemplo, que a família vive em situação de extrema pobreza, às vezes de miséria, e você vê uma criança da idade do seu filho, passando necessidade, às vezes peladinho, num frio, tudo sujo, passando fome, chorando, doente. Cara, e se olhar quem tem filho, meu irmão, você olha, porque às vezes eu vejo um vídeo de situações com criança na idade dos meus filhos, a primeira coisa que vem na minha cabeça são meus filhos, então deve ser muito difícil o conselheiro que vivencia isso todos os dias, né? Deve ser o estado emocional que você acabou de falar. Vou falar do exemplo muito bom. Prático meu. Eu entrei no conselho solteiro, sem filhos. E no decorrer das minhas gestões, me tornei casado com filhas. Eu tive férias, juntei com a licença paternidade da minha primeira filha. E quando eu voltei, na mesma semana que eu voltei, eu peguei um caso acionado pela Polícia Militar, uma situação muito grave, e a criança tinha o mesmo tamanho da minha filha. Bebê. Então assim, um pouquinho antes do dia, eu tava com minha filha no colo, e naquele mesmo dia à noite eu peguei uma criança com o mesmo tamanho da minha filha. Então quando você falou que precisa ter, né, um preparo, um equilíbrio, não que a minha cabeça tenha mudado com a minha atuação de ser pai ou não, né? Porque a sensibilidade não tem a ver com a outra, Sim. mas a sua sensibilidade de entender o contexto é outra. Claro que é outra. Muito bom, doutor. Muito bom. Nossa hora voou. E eu queria abrir aqui para você, se você quiser contar algum caso prático que seja de interesse aí da comunidade estudantil ou da comunidade jurídica. Quero te deixar à vontade e logo em seguida eu quero que você passe os seus contatos, qual a sua área de especialidade, se você atua em outra área, redes sociais. Fique à vontade. Bom, primeiramente, já antecipar aqui, agradecer o convite, né? A gente brincou aqui um pouco mais cedo. Quando vai vir meu convite? Quando vai vir pra lá? Eu sei que por diversas vezes a gente tentou, né? E por conta de agenda acabou não acontecendo, mas hoje estamos aqui, deu. Então... Quase não deu, hein? Se fosse aquela mensagem ontem. Então, assim, agradecer a vocês. É um prazer enorme. Eu acho que cabe aqui de exemplos. É o que eu falei um pouco mais cedo da questão da reiteração. Eu tive um exemplo prático que a gente está discutindo agora, esfera de STJ, sobre a terminologia reincidência e reiteração. Eu acho que cabe aos praticantes aí, os atores do direito na área, se atentar a esse ponto em específico, né? Eu tô com uma demanda
que aí já não é mais questão de ato infracional, é uma questão de acolhimento institucional, da instituição do poder familiar, que é bem complexo, assim. Inclusive, a gente falou que um pouco mais cedo, 8 anos de experiência no conselho, poucos casos eu fiquei com insônia, né? Porque eu me exercitava de atender a demanda e tentar o máximo possível não levar isso para casa. Claro que é muito difícil, mas eu me exercitava bastante relacionado a isso. Poucos casos eu não consegui. A demanda entrou para dentro de casa, entrou na minha insônia algumas vezes, mas acontece. E esse caso que eu tô hoje no direito como advogado tem sido um caso assim, que me tira um pouco o sono, porque tem sido muito injusto o andar da carruagem desse processo. O início dele, até entendo que pela aplicação da medida foi correto, mas o posterior, quando a gente fala que o Estado tem que vir e atuar, falhou. Aí é o Estado punindo a sua falha. O Estado falhou e tá punindo a família. Entendeu? Injusto. Né? Então é muito injusto. Diversos descumprimentos de direito nesse processo que agora eu vou bater, né? Aí cabe ao advogado a gente se atentar aí nas fases de alegações finais, se for preciso recurso, a gente bater. Então, assim, quem for atuar na área precisa ter uma sensibilidade muito grande, né? Uma empatia muito grande, eu reforço essas questões, porque é uma missão de vida, não só quanto conselheiro, como advogado. Tá? Conselheiro é a vivência diária e advogado é o trâmite processual ali. Então tenha empatia, tenha sensibilidade, estude bastante o ECA, que vai precisar, né? Então, para terminar, acho que no início eu acabei falhando na minha apresentação, acabei nem me apresentando. Não, a gente deixa pro final mesmo. Depois vai estar, desde o início da gravação, vai ficar seu nome só. Tá. Eu me chamo Rafael Ramiro Carneiro, sou advogado formado em 2012, com 8 anos de experiência como conselheiro tutelar, atualmente como advogado, há alguns anos já, nem lembro. O Dr. Cid é colega meu da mesma prova da OAB, nem lembro 2015. Quando que foi, 2015? 2015. Nossa OAB saiu em 2015. Então, assim, atuo na área de direito de família, na área infanto-juvenil e no previdenciário. Estou começando a estudar, porque ali dentro de casa, tem gente que já conhece, mas para quem não conhece, somos em 4 advogados, né? Eu, os 2 irmãos e minha mãe. E minha mãe é sacudida de previdenciário e acaba me influenciando. Fala, cara, vou estudar isso aí, vou... Previdenciário. Então, estou também atuando no previdenciário, muito por influência dela também. Advocacia Avanço, se cuidem, o Rafa tá chegando. Avança, Milane. Aí, pessoal. O Rafa tá chegando, hein? O Rafa tá chegando. É isso. Podemos terminar? Podemos terminar. Doutor, quer falar da Bracrim ou não? Deixa tuas redes sociais antes de a gente partir para a Bracrim. Se procurarem lá Rafael Carneiro, é possível que vai achar 2, mas tá muito claro lá que uma é pessoal e a outra é profissional. Boa. Rafael Carneiro, você consegue achar as 2 páginas. Top. Doutor, agora vamos falar um pouquinho da Abracrim. 2 minutos de Abracrim. Fala pra gente. Ontem eu tive uma reunião com a presidente da comissão de eventos para organizar os primeiros eventos, que eu dei até um spoilerzinho aqui, né? E realmente está confirmado. Nós vamos fazer uma noite de palestra sobre inquérito policial. São 2 palestras na mesma noite. Seguido de uma palestra Tribunal do Júri, primeira e segunda fase, né? Mais concentrado na parte da segunda fase. No dia seguinte terá um simulado de júri no fórum, tá? Vai ser composto por juízes, promotores, vai ser uma banca mesmo, um crime que aconteceu de verdade, né? Mas vai ser um simulado, que é um caso já julgado, Vai ser aberto ao público. O único problema que nós estamos tendo nesse momento é onde vai ser, que nós temos Atibaia, Amparo e Piracaia. Então, provavelmente vai ser em Amparo, tá? Amparo, cidade bem conhecida, bem comentada. Provavelmente vai ser em Amparo pelo seguinte, eu conversei com o coordenador do curso de Direito da FAT e eles vão iniciar as aulas na semana
que a gente vai fazer o evento, que vai ser dia 26 o evento. Tá. E vai ser muito corrido para eles. Então vai ser não lá em Amparo conseguir. mesmo. É. E em Amparo vai ser no fórum, o júri simulado. Júri simulado no Dentro fórum. do fórum de Amparo. Isso, de Amparo. E a Tá. palestra a gente tá organizando. A OAB Então nós Bragança. temos aí Atibaia, Amparo e Piracaia. Tá. Vai acontecer. É uma palestra e um tribunal voltado à jovem advocacia e ao estudante. E é toda advocacia, mas assim, é mais voltado para esse público, Perfeito. tá? Porque é a título de aprendizado, de educacional, entendeu? Para março, eu tô esperando confirmação da prefeita de Nazaré Paulista, mas a gente vai fazer a Semana da Mulher com eles. A Abracrim vai fazer a Semana da Mulher. Eu tô só esperando a assessora confirmar se realmente vamos fazer ou não, porque se não for fazer, eu vou fazer um outro evento, aí a gente vai organizar. E para abril, teremos um grande evento com já alguns palestrantes confirmados, tá? Dia 10 de abril, na OAB Bragança Paulista, no auditório, nós vamos fazer a comemoração de 1 ano da instalação da Abracrim na regional. Inclusive, o Dr. Rafael é um associado, ele é da Prerrogativas da Abracrim, né? Então, para esse evento, eu vou dar o spoiler de um convidado que é bem conhecido nas redes sociais do mundo jurídico, que é o Dr. Sérgio Figueiredo. Ele me confirmou ontem. Legal. Ele falou, eu vou, doutor. Já está na minha agenda, não tenho nada para essa data, já está na minha agenda e eu faço questão de estar aí com vocês. Sou fã do Dr. Sérgio, Ele acompanho ele lá. Ele vem, ele vai fazer a palestra para nós. E aí tem alguns outros convidados que já confirmaram, o doutor Antônio Belarmindo, que trabalha e tem um escritório no Itaim Bibi, ele tem livro sobre inquérito policial, também vai ser um palestrante. E tem mais alguns colegas aí já confirmados também, né? Agora é questão de organização e fazer acontecer. Muito Tá bom, bom? muito bom. Agenda e futuros eventos da Abracrim colocado no nosso podcast, assim como toda sexta-feira. Maiores informações é só acessar o nosso Insta. Qual que é o Insta? @Abracrim_BragancaPTA. Muito bom, muito bom. Doutor, agradecer novamente. Nós somos parceiros desse podcast. Doutor Rafael, muito obrigado pela presença. Foi uma honra recebê-lo aqui. Nós somos colegas, amigos aí, fora da advocacia. Isso é muito bom, a gente manter a amizade e essa questão de colega. Eu que agradeço. Valeu. Bem, e você que ficou até aqui nesse podcast, ficou aqui por 1h17, 1h20 de podcast, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, mandar o link desse podcast lá no grupo dos amigos, no grupo da família. Vamos fazer com que esse podcast vá mais longe, ok? E não se esqueça, você pode escutar esse podcast no Deezer e no Spotify, além de assisti-lo completo lá no YouTube. Beleza, doutor? Até a próxima. Isso aí, até Tamo sexta-feira junto. que vem. Um abraço a todos, até mais. Até mais, valeu.